Sidur. Esse é o nome que se dá para o nosso livro de orações. O livro de rezas que contém o texto das nossas rezas é chamado de Sidur. Sidur vem da raiz hebraica Seder. Seder significa ordem. E o livro leva esse nome porque ele traz a ordem das rezas, a sequência das rezas, de forma ordenada, como as rezas devem ser feitas, quais os trechos que são ditos antes, na sequência, depois e assim por diante, seguindo a ordem que foi estabelecida pelos nossos grandes sábios. Então essa ordem especial que contém a liturgia judaica, esse livro de orações, esse livro das nossas preces é chamado de Sidur. E sem dúvida alguma, dentro do judaísmo, dos livros mais especiais que nós temos, possuímos e que não deve faltar em nenhuma casa judaica, nenhum lar deve estar privado de ter esses livros. Então a Torá, não é? O Pentateuco, o Sidur, o livro de orações, como também um Teilim, salmos eventualmente, não é? Mas esses são os livros básicos, fundamentais na vida judaica, na existência de um Yehudi, não é? De livros que não podem faltar. Portanto, o Sidur ele começa a surgir a partir de 2000 anos atrás, principalmente depois da destruição do Beit HaMikdash, porque até então os serviços religiosos estavam concentrados no templo através de oferendas, sacrifícios, oferendas que eram trazidos no templo. Havia o conceito de tefilá, de oração, mas a oração era talvez mais espontânea, cada um rezava a sua maneira, de acordo com sua necessidade. Havia o mitzvot, por exemplo, da recitação do Shema, não é? Que isso é uma mitzvah à parte na Torá, eventualmente leitura da Torá, etc., mas a oração padronizada não existia ainda. Somente na época pré- e pós-destruição do Beit HaMikdash, através de Anshei Knesset Agdolá, dos homens do grande Sinédrio, eles começam a elaborar os textos das orações, isso para nos facilitar, já que não era todo mundo que sabia como rezar, ou o que pedir, de que maneira se expressar, etc. Então, com o intuito de nos facilitar, eles estabeleceram um texto padrão para a reza. Isso é baseado também coisas muito profundas. Os cabalistas demonstram como até o número de palavras em cada oração é contado, às vezes até o número de letras, e há mistérios, segredos cabalísticos por trás de cada passagem, o que eles evocam, energias espirituais das mais elevadas, etc. Por isso, o ritual das orações, conforme ele se encontra no Sidur, é muito importante de ser seguido, porque é, como se diz, é uma estrada pavimentada, não é? que leva de forma segura ao destino que nós queremos chegar, não é? Que as nossas preces, orações sejam atendidas por Deus. Portanto, em geral, toda pessoa deve ter o seu Sidur próprio, mas as sinagogas também dispõem de Sidurim para todos os frequentadores, para todo aquele que vem à sinagoga. Então, em geral, toda sinagoga tem na entrada, tem uma estante ou tem livros lá com Sidurim disponíveis para todos os que vêm rezar lá. Hoje em dia nós temos Sidurim traduzidos e transliterados para diversos idiomas, de maneira tal que a pessoa que quer acompanhar a reza, mesmo não conhecendo o hebraico, que ele possa se situar e possa rezar também com devoção, utilizando o seu Sidur.